Olá, tudo bem? Eu sou a professora Tatiane. Estou aqui com você no 18º Enfoque. E nesta mesa redonda, nós falaremos sobre as atividades práticas e a formação docente nos cursos de artes visuais, educação física e música. E para isso, eu estou aqui com nossos professores de artes e eu sou professora da educação física, e estou aqui com os professores de artes visuais e música que vão compor essa mesa para a gente discutir sobre as nossas atividades práticas. Para quem não me conhece, eu sou a professora Tatiane Calvi, sou graduada em Educação Física, bacharel em Educação Física, mestre em Ciências da Motricidade e doutora em Ciências da Saúde. Espero que você goste, você que está nos assistindo, goste muito da nossa exposição sobre as nossas práticas, tá? Então, vou dar aqui um alô para os nossos professores, professora Florinda, professor André, que estará conosco aqui nessa mesa redonda. Maravilha, professora. Eu sou o professor André, dos cursos de artes visuais. Minha formação é em bacharelado em pintura, licenciatura em desenho, licenciatura em filosofia, licenciatura em história. E sou mestre em educação e novas tecnologias. E hoje quero compartilhar com vocês aqui um pouquinho do que a gente faz de formação pedagógica, né, e as nossas atividades que a gente desenvolve aqui dentro dos cursos de artes visuais. E eu não podia estar melhor acompanhado do que também com a professora Florinda. Professora. Obrigada, professor André, professora Tatiane. Eu sou a professora Florinda, todo mundo me chama ali na Uninter de professora Flor. Sou professora Flor Pimentel, Florinda Cerdeira Pimentel. Sou graduada em licenciatura em música. Também sou graduada em licenciatura em história. Agora estou me aventurando na licenciatura em artes visuais também. Sou especialista em educação musical, especialista em formação docente em AD. Sou mestre em História da Música, sou apaixonada por música, por História da Música. E nessa mesa redonda nós vamos aprender e conhecer como funcionam as tecnologias, as metodologias e as práticas que nós utilizamos nos nossos cursos de Educação Física, Artes Visuais e Música à distância. Né? A gente vê que as pessoas têm curiosidade, né, professores, de saber como que funciona, né? Como são esses cursos? Nossa, educação física à distância, artes visuais, música, né? São cursos que geram muita curiosidade nas pessoas e é para isso que nós estamos aqui, para tirar um pouco dessas dúvidas, né? Dessas curiosidades que as pessoas têm em torno desses cursos. Porque vale ressaltar que, né, são cursos em EAD, mas desde o primeiro momento, né, você ingressou no curso, você já tem atividade prática. Então, você pode fazer aí da sua casa, do seu polo, né, as atividades práticas propostas por nós três. Isso né? mesmo. Por nós três não, né? Por os nossos 3 cursos, mas outros professores da nossa área também. Isso mesmo, nós temos uma equipe bem grande, todos muito bem capacitados, especialistas, mestres, doutores, apaixonados pelo que fazem, né? A gente tem uma filosofia de trabalho voltado para a humanização, né? Então os nossos estudantes, eles sabem que atrás da máquina, atrás da tela tem uma pessoa, tem um ser humano disposto a atendê-lo. Então é muito bacana que a gente acaba criando um vínculo e estreitando esses laços. No curso de música, por exemplo, a gente tem vários alunos no Japão, inclusive, que nós atendemos. A gente tem vários alunos idosos, a gente tem vários alunos que chegam para nós assim falando, nossa, o nosso sonho era ter esse diploma de música e a gente já conseguiu ingressar no mercado de trabalho, isso é muito gratificante. Então, sim, é possível, você que tem esse sonho. Antigamente tinha cidades que não tinha faculdade de música, a pessoa às vezes não podia realizar esse sonho, e a faculdade de distância, né, possibilitou essa pessoa de ter essa realização desse sonho. Né? E trabalhos tão fantásticos, né, professor Flor? Exato. Porque a gente tem estudantes no Brasil inteiro e cada um com os seus instrumentos, né, e conseguem estar de uma maneira harmônica, né? Como se estivesse numa orquestra presencial ali, né? Exatamente. Assim como os nossos estudantes de artes, né? A gente
desenvolve videoarte, pintura, gravura, modelagem, tudo mediado, mas sempre perto de você, né? Com tecnologia, a gente tem estúdios fantásticos, extremamente bem equipados, para que esse tipo de atividade possa chegar até você sem o menor problema da gente não estar perto a perto de forma corporal, mas sempre juntos, né, de maneira mediada, mas presente contigo. Exatamente. Vamos lá, Flor, falar sobre o curso de música primeiro? Vamos lá. Começar de trás para frente agora. Vamos começar pelo M, curso de música. Antes de chamar os slides, eu queria só trazer uma curiosidade que acho que o professor André vai concordar comigo. Não é tanto o caso de educação física, mas os cursos, as áreas, né, de artes, quando a gente vê na educação básica, dificilmente a gente vai ter uma disciplina só de artes que vai atender só artes visuais, só música, só teatro na escola. E sabe por que acontece isso? Porque não tem professor suficiente para atender essa demanda. Justamente porque quando, né, vamos dizer assim, há um tempo atrás, né, não é tão antigamente, mas um tempo atrás, os estudantes queriam fazer uma faculdade de artes, uma faculdade pública, por exemplo, uma faculdade, né, presencial, por exemplo, de artes visuais ou de música, precisava fazer uma prova de habilidade específica, ou seja, ele já tinha que entrar, no caso da música, para a faculdade sabendo ler uma partitura. E esse é o diferencial de um curso à distância. O nosso estudante, ele já vai entrar na faculdade, ele não precisa saber, ele não tem a prova de habilidade específica, esse já é um diferencial que vai facilitar, é um curso mais inclusivo, porque ele vai entrar e vai aprender ali. A gente tem algumas disciplinas introdutórias que ele vai aprender a ler partitura. Tem prova de habilidade específica no curso de artes visuais? De artes visuais, geralmente os cursos costumam ter, professora, mas o nosso não tem, mas nem por isso os estudantes eles ficam desguarnecidos ali, digamos assim. Eles aprendem. Eles têm toda a parte, fundamentos da linguagem visual, leitura de imagem, enfim, ele é abastecido ali com um suporte que supre tranquilamente as capacidades e habilidades esperadas desse profissional. E a tendência é aumentar o número de professores com isso, né, essas formações, e, né, a tendência é a gente ter um maior número de professores que atendam essa demanda. Que bom, né, professora? O EAD consegue ramificar, né? A gente consegue capilarizar, às vezes, aonde que o presencial sequer sonha em chegar. Que bom. E vamos aos slides? Vamos lá. Então, vamos ver como, então, que a gente vai fazer para suprir essas demandas. Então, vamos ver os nossos slides, por gentileza, de música. Então, as práticas musicais, né, que são realizadas no curso de licenciatura em música na modalidade à distância. Então, vamos passar, por gentileza, para a gente dar uma olhada. Então, a formação dos professores no curso de música exige metodologias que integrem, né, a teoria e a prática. E esse curso de música, ele propõe experiências formativas por meio do quê? De laboratórios de experimentos práticos interdisciplinares, atividades síncronas. O que são atividades síncronas? Além das aulas que os alunos já têm lá no material de estudo deles, é aquela atividade que ele vai fazer junto com o professor, e as práticas locorregionais, né? Então, passando para o próximo slide, a gente vai entender o que são cada uma dessas atividades. Então, primeiramente, o laboratório, né, de experimentos práticos e interdisciplinares. Então, o aluno, o estudante, ele tem as disciplinas, né, cada fase ele vai ter as disciplinas, várias disciplinas durante a fase, 2 ou 3. Então, ele tem essas atividades ao vivo com os professores num estúdio que oferece materiais de altíssima qualidade, tecnologia. E esses estudantes, eles têm o professor lá, eles vão ter a possibilidade de interagir via AVA, pelo Zoom também, onde eles podem aparecer na tela, tirar suas dúvidas, mostrar o material que está sendo produzido, compor, escrever música, tocar os seus instrumentos, fazerem as práticas em tempo real. Eles vão ter essas vivências interdisciplinares. Como assim interdisciplinares? Vamos supor que ele está cursando uma disciplina de canto coral, uma disciplina de algum instrumento. Então, a gente faz alguma prática que possa vivenciar o canto junto com aquele instrumento. Então, a gente consegue integrar as práticas das duas disciplinas nessa única noite de aula síncrona
de atividade síncrona naquele estúdio, né? Então, esse aluno, eles têm alguma dúvida, eles podem ir ali no chat tirar essa dúvida, o professor está ali ao vivo e pode tirar dúvida com ele. Voltemos ali ao nosso material, por gentileza. Então, ele vai ali estar vivenciando aquele momento, ele pode compartilhar as produções dele, ele pode trazer os feedbacks. A gente tem o nosso canal no Instagram, o aluno na hora ele vai tirar uma foto, ele vai fazer um vídeo, ele vai marcar a gente no Instagram, compartilhar aquilo que ele está fazendo. Então é um momento muito legal de interação, né? Aí a próxima prática que ele pode fazer, aqui é um exemplo, né, de atividades síncronas que está acontecendo no estúdio, né? O aluno ali participando com os professores ali via Zoom. Ali no púlpito a gente tem os professores também, do ladinho ali tem os professores interagindo com os alunos que estão no AVA também, no computador, e na tela um aluno no Zoom. Pode passar. As atividades síncronas, o que tem de diferente dos laboratórios práticos? É que o laboratório prático ele é mais prático, mais voltado para a prática. A atividade síncrona é como se fosse um reforço das aulas mais teóricas, né? Ela tem um pouquinho mais de ênfase na teoria, porque a teoria também é importante, né? Então, essas atividades síncronas é uma oportunidade do aluno vivenciar na prática aquela teoria que ele aprendeu ali na rota de estudos dele e ter o professor ali como se ele estivesse dentro de uma sala de aula gigante, mesmo que ele estivesse lá no Japão, lá em Portugal, lá nos Estados Unidos, como é o caso dos nossos alunos lá no Rio Grande do Sul, lá no Nordeste. Então, ele vai ali junto lá com todos os seus colegas, ele vai ter a oportunidade de tirar a dúvida direto com o professor, ali na tela, e o professor vai explicar para ele, não entendeu, o professor vai mostrar, vai abrir a partitura, vai tocar no piano, vai mostrar no instrumento, vai mostrar na música. A gente tem, às vezes, em determinada situação, dependendo do tema da aula, o professor cria uma playlist no Spotify para esse aluno poder tirar dúvida, poder gravar essas músicas depois, escutar depois, então é bem bacana. E daí outra forma de prática que ele tem, né? Vamos voltar ali nos slides, pode passar, por favor, ali exemplo de atividade síncrona, também eles têm as atividades práticas ali, as partituras, tudo, pode passar, são as práticas loco-regionais, que daí são os trabalhos da fase, né? Então, esse daí já vale nota para os alunos, né? Obrigatório fazer, tem um peso bem grandão, né? Na fase, eles têm que fazer. E é bem legal porque eles precisam, loco regional, porque ele vai investigar o que tem na região dele, ele precisa pesquisar, por exemplo, as músicas regionais da onde ele mora, da onde ele vive. Não adianta nada o aluno ele entender muito bem de Mozart, de Beethoven, se ele não conhece o compositor da região dele, se ele não conhece as manifestações musicais da região dele, se ele não conhece o instrumento musical que veio da tradição, da cultura dele. Por exemplo, o aluno paranaense não entende, não tem ideia que na região dele existe o fandango, isso é um absurdo, né? O nordestino não tem ideia do que é um shot, do que é um forró, do que é um baião, ele precisa conhecer. Então a gente incentiva o aluno a pesquisar essas manifestações culturais. E nessas práticas, ele vai pesquisar e vai aplicar nas disciplinas que ele tem no curso. São regência de grupos vocais, grupos instrumentais, prática dos instrumentos musicalizadores, que são flauta doce, violão, percussão e piano. Esses instrumentos são os instrumentos musicalizadores. O que é isso? São os instrumentos essenciais que um professor de música precisa saber para aplicar na sala de aula. Longe da pretensão de transformar esse aluno num instrumentista, num virtuose. Isso é papel do bacharelado, que daí ele escolhe o instrumento e vai fazer uma faculdade daquele instrumento. Isso é outra coisa. Esses instrumentos, ele vai ter uma base que ele vai utilizar em sala de aula. Ele vai sair com uma base que, se ele quiser, um dia ele assumir uma turma e quiser montar um grupinho de flauta doce, ele pode. Se ele quiser montar um grupinho de violão, de percussão, ele pode. Se ele quiser saber tocar os acordes básicos num piano, num teclado, para conduzir um coro infantil na escola, na igreja dele, ele pode. Se ele quiser reger um coro de igreja, ele pode. Então, esse embasamento para ele atuar como professor, ele tem no curso de licenciatura, né? Então, que fique bem claro isso.
Voltamos aos slides de novo, por favor. Então, esse embasamento com essa ênfase loco-regional que ele vai ter no curso e ele vai aplicar nesse trabalho que a gente chama de prática loco-regional. E sempre ele elabora esses trabalhos, ele faz os planos de aula, ele faz essas aplicações, sempre com ênfase nos métodos ativos, né? Passa o slide, por favor. Então, assim como na pedagogia, a gente busca essa filosofia a partir de Paulo Freire e do Vygotsky, que o aluno precisa ser o protagonista do seu aprendizado, não o conteúdo, não o professor, o detentor do conhecimento, mas o aluno precisa buscar o seu conhecimento e o seu aprendizado a partir das vivências. Na música é a mesma coisa, nós temos esses educadores musicais, Orff, Kodály, Dalcroze, Williams, Martenot, Lucas Ciavata, que é brasileiro, e tantos outros, cada um com a sua abordagem, mas com a mesma filosofia. Essas pessoas, elas buscam o aprendizado musical a partir das vivências, das experiências. Aprende-se música pelo corpo, pela experimentação do som, pelo ritmo, pela voz, né? Pelo teste dos instrumentos, pela manipulação sonora. Então, a partir dessas manipulações, pelos experimentos, que o aprendizado musical acontece. Pode passar, por favor. Então, né, finalizando, o EAD sim em música é viável, é potente quando há uma intencionalidade pedagógica e quando a gente consegue de uma forma sensível e crítica conectar a realidade do estudante, a loco-regional, valorizar a diversidade musical brasileira ou da região onde esse estudante está vivenciando a sua vida, está, né, buscando as suas experiências, com as metodologias ativas, com a necessidade de se buscar a prática docente, né, aquilo que ele está aprendendo para aplicar em sala de aula depois. A gente conscientiza nossos estudantes que eles estão se tornando futuros professores, então todas essas experiências que ele vive dentro do curso, todas essas práticas, têm um único fundamento: formar professores e professores de excelência. Então, todas essas práticas que a gente proporciona para ele é justamente com esse final para ele se tornar um professor de música. E tudo de uma forma prazerosa, com que ele, né, entenda que tanto ele tem que ser o protagonista do seu aprendizado e o seu futuro aluno também tem que ser o protagonista do seu aprendizado. E eu queria terminar a minha fala com uma frase mais ou menos assim de Rubem Alves, que ele fala, né, que se ele fosse ensinar a música para uma criança, ele não começaria pelas pautas e pelas notas musicais, mas ele começaria mostrando para ela a beleza das melodias, das canções, os instrumentos. Aí depois, quando ela tivesse encantada com a beleza da música, aí sim ele ensinaria, ela mesma pediria para ele ensinar o mistério das bolinhas, das pautas, e daí ele explicaria que aquilo era uma ferramenta para se chegar à música. É algo mais ou menos assim que o Rubem Alves explica, porque a teoria tem que vir depois do experimento. Então é isso. Muito bem, muito bom. Excelente, né, professor André? Deus, eu fiquei encantado aqui. Agora... Eu vou sair daqui e vou pensar em fazer uma matrícula já no curso. Demorou, tinha que sabe que já. Ela falou que está se aventurando em artes visuais e eu vou iniciar o meu percurso, né, na música. Eu já convenci a professora Tatiane. Nessa fase eu começo a fazer meu curso de música. Então, eu falei que era legal. Vamos ver. Pelo que você expôs aqui, deu mais vontade ainda de cursar licenciatura em música. Com certeza. É isso, André. Vamos lá? Vamos lá. Vamos falar sobre artes visuais agora. Vamos conversar um pouquinho sobre artes visuais. Primeiro de tudo, é sempre um prazer, né, poder estar aqui num momento rico como esse, de troca de experiência. Exatamente. Né? E a gente vem para trazer como é que funciona isso no nosso curso de licenciatura em artes visuais, né? A professora Flor, de forma encantadora, mostrou como é que é a realidade do ensino na escola, mostrou para você que nem sempre o professor vai falar de forma muito específica do seu conteúdo ali, né? Eu sou de artes visuais, talvez você tenha sim que trabalhar com outros gêneros, né?
música, dança, teatro, que faz, infelizmente, a necessidade, mas naquilo que você se compromete dentro do nosso curso, você sai extremamente bem capacitado. Eu separei aqui um material para você, eu queria dialogar, por gentileza, se for possível, a gente colocar o material de arte. Isso, muito bem. E eu vou conversar com você sobre as práticas, né, que a gente desenvolve nos 2 cursos, mas eu vou dar um tom aqui focado para o pessoal da licenciatura em artes visuais, mas a nossa prática, né, a nossa vivência dentro do curso. Por gentileza, pode passar o slide. Então, nós temos, né, nessa modalidade EAD, um curso que, sobretudo, ele pensa uma reflexão crítica, né? Quando a gente pensa arte, sobretudo, a gente está interessado nas problemáticas sociais, né? Nas problemáticas que giram em torno da sociedade, seja ela das minorias, das políticas, da comunidade LGBTQIAPN+, enfim, tudo isso está dentro do nosso curso. É do interesse do artista dar voz, né, a N temáticas por meio das artes visuais. Isso é extremamente trabalhado por meio dos componentes, né, que a gente trabalha ao longo de diversas disciplinas, diversas fases, sempre pensando, então, esse contexto artístico e educacional. Por gentileza, pode passar o próximo slide. Como bem a professora já adiantou aqui, né, a gente tem uma particularidade muito comum nos nossos 3 cursos, né, que é esse trabalho, né, seja aulas em estúdio, né, quando a gente vai e desenvolve um trabalho dos nossos laboratórios práticos, né, os nossos laboratórios com experimentos práticos interdisciplinares, no qual existe uma mediação ali. O aluno pode participar por meio de Zoom, como a professora já tinha falado também no curso de música, e vai aparecer na fala da professora Tatiane posteriormente, né? Esse nosso estudante, a chance que ele tem ali, fora todos os outros canais, né, que a gente disponibiliza para ele, dele entrar em contato de maneira síncrona. O que eu quero dizer com síncrona? Para, de repente, você que não tem tanta familiaridade com o EAD assim. É aquele momento ao vivo, né, com o professor. Ele tem a chance de dar a devolutiva dele, ele tem a chance de mostrar o trabalho dele para todos que estão presentes naquele mesmo instante, né? Mas isso também não impossibilita que ele entre em contato conosco em diversos outros canais que temos de maneira assíncrona, ou seja, num momento posterior, onde as 2 pontas da comunicação não estão presentes no mesmo momento, né? E o que a gente desenvolve nesses laboratórios de experimentos práticos interdisciplinares, né? São inúmeras disciplinas, tá? Mas a gente tem laboratórios de desenho, de pintura, de escultura, de gravura, fotografia, vídeo, arte digital, quer dizer, é um curso extremamente completo. Sem contar que ainda ele é extremamente respaldado, né, dentro dos aspectos da filosofia, da história, que fazem presente, né, se fazem presente no dia a dia desse profissional que vai estar em sala de aula e vai ter que explicar para esse estudante o porquê que no Renascimento determinada obra foi construída daquela forma, quais eram os anseios de um poder político que estava por volta de 1500 e como aquilo se repercutiu dentro de uma pintura de um artista renascentista ou um artista barroco brasileiro, por que ele fez o que fez nos tetos das capelas das igrejas na Bahia, no Rio de Janeiro, em Recife, né, mostrando a questão loco-regional, que daqui a pouco eu falo com você. E sempre isso é pautado dentro de uma discussão regida em âmbito estético, né? Portanto, questões como o feio, o belo, o sublime, o grotesco, o cômico, o trágico, são algumas das categorias que são discutidas dentro dessas obras de arte que os alunos fazem, são provocados a fazer, né? E que a gente leva para o estúdio de maneira prática. Então, ele recebe o material, ele recebe informações
de como proceder com cada um desses materiais. Por exemplo, no caso da gravura, xilogravura, né? Ele vai lá, ele vai descobrir que ele tem que fazer um entalhe numa madeira, ele vai descobrir que ele vai ter que, como eu gentilmente brinco com eles, né? Eles têm que mexer o doce ali, né? Eles têm que descobrir como é que eles vão ter que ir lá comprar formão, esculpir tudo aquilo, vão ver na prática como que aquele artista medieval fazia antes da prensa lá, por exemplo, do Gutenberg. Então hoje é fácil, hoje eu vou lá, abro um Word, escrevo o que eu quero e mando imprimir. Mas e lá atrás? Lá atrás o sujeito tinha que ir lá, cavucar, fazer na prensa, e dar-lhe colher de pau e coisa. Então ele vivencia isso. E ao vivenciar, ele acaba tendo uma experiência estética diferente. Ele vai perceber assim, puxa, mas peraí, como é que esse Michelangelo fazia, sei lá, essa dorsal no Davi ali? Como é que ele esculpia isso no mármore? Mas ele não tinha um disco, sei lá, uma serra computadorizada para fazer isso. Como é que ele faz um bíceps ali, um deltoide bem modelado? Da onde isso? Então ele vai descobrir que era da natureza humana, estudar o corpo humano, estudar os músculos. E repare, comece a visualizar que essa minha fala, ela vai te dando pistas das conexões que o curso de artes, assim como de música, de educação física, tem em comum e que nos relacionam, né? Uhum. Eles mostram as tangências entre os cursos, né? Então, André, deixa eu só fazer um parênteses. E diga-se de passagem que essas esculturas em mármore, elas são muito realistas, né? Extremamente, né? Tive contato com algumas esculturas, né, em museus, e até detalhe das veias. Assim, é incrível. E num material que é... E não era impressão 3D, Não né? era impressão 3D. É mármore na pua, né? O sujeito pegava ali assim, não tinha furadeira, não tinha nada. Era nheque ali para poder fazer. Então, esse tipo de discussão que a gente está tendo aqui, eu e a professora, é o que acontece no ao vivo, né? Uhum. O aluno lá, ô, professor, tem uma dúvida. Opa, chama no Zoom. Aparece o sujeito lá, a gente conversa. Mas de onde você é? Eu sou de Paudalho, em Pernambuco, por exemplo, a cidade de Paudalho, a gente tem aluno lá, e ele tem a possibilidade de mostrar essa cultura dele, daquela região. Veja, nós estamos no Brasil com mais de 700 polos, né? E isso mostrando a cultura de diversos estados. Nosso país, ele é continental. Então, é a chance que o nosso estudante tem de conhecer o que se faz, como a professora falou ali, do fandango no sul, do shot, no baião, enfim, com a literatura de cordel, se a gente for lá para a parte do Nordeste. Então as coisas vão se conectando. Então é isso que a gente faz no nosso laboratório prático interdisciplinar. A gente tem essa oportunidade do nosso estudante de licenciatura vivenciar aquela aula que ele tem, né, no seu AVA Univirtus lá, gravada. Ele tem a chance dele experienciar, ele visualizar, ele produzir e conversar com agentes que estão, colegas, né, seus colegas que estão em diversos outros estados do país, né? Vamos lá dar mais uma olhadinha, que eu me empolgo e de repente eu vou tomar o tempo de todo mundo aqui. Pode passar, por gentileza, mais um slide. Ó, aí é uma ideia, né, para você ter uma percepção do que seria esse nosso laboratório. Você veja, na imagem da esquerda, nós temos 2 professores do curso, num dos nossos estúdios, trabalhando com escultura, mas uma escultura já pensada também de forma digital, articulando, conversando. No lado direito, nós temos um professor convidado, que isso também é uma outra particularidade dos nossos cursos, né? Não ficamos só com os professores da casa, nós vamos atrás dos melhores profissionais, dos melhores profissionais do mercado para poder dialogar com você na especificidade da atividade. No caso aqui, a gente tem um professor que a habilidade dele está dentro do campo da modelagem. Nós trouxemos ele para dar essa expertise. Além de tudo, é um professor de anos de sala de aula, né? Então, ele vem para contribuir com as aulas da licenciatura. Pode passar mais um slide para mim, por gentileza? Então, essas atividades síncronas, reiterando aqui o que a professora Flor já adiantou no início na fala dela, ela é um
pouquinho diferente. Ela é um pouquinho diferente. A cara dela é um pouco diferente, né? Então, tem mais uma particularidade do professor, geralmente com 2 professores juntos, dialogando, como a gente está fazendo aqui, embora estejamos em 3 aqui na mesa redonda, né? Mas geralmente tem 2 professores, esses 2 professores, eles conversam, trazem materiais para os estudantes, existe uma provocação via chat, mas sempre com reflexões extremamente atuais, para com a problemática e os anseios do mercado desse profissional que posteriormente vai estar dentro de sala de aula. Pode adiantar mais um para mim, por gentileza? E aí você tem uma ideia, né, do que acontece. Então você veja lá, nós temos 2 professoras do curso na imagem da esquerda, que conversam com uma terceira professora convidada, e na imagem da direita nós temos um vídeo que foi passado nessa oportunidade, então de mais um professor do curso fazendo um grafite, né, mostrando a técnica do grafite, conversando com os nossos estudantes sobre isso. Então, são maneiras diferentes, né? O ambiente é um pouquinho diferente, você viu ali, ó, não tem aquela aparelhagem toda do estúdio, mas nem por isso o aluno fica desguarnecido, né, do melhor conteúdo que para ele é programado. Pode passar, por gentileza, mais uma para mim? As práticas loco-regionais, né, que, na minha modesta opinião, é a grande cereja do curso, no sentido de que você tem a chance de entender o que está do lado da tua casa, né? Em vez de eu pensar no Tutankhamon, eu vou pensar no rio que passa do lado da minha rua. Vou ver a problemática ambiental que aquele rio tem no contexto da minha cidade, de que maneira eu poderia intervir artisticamente para que sensibilize a sociedade local, né, para o cuidado com esse rio, né? Eu vou entender que por meio de de um aprendizado em gravura, eu posso, de repente, melhorar a parte gráfica de um banner da minha pizzaria, da minha panificadora. Eu vou entender que eu posso pôr a mão na massa para mudar o meu contexto, né? Sempre gosto, já que a prof falou das falas, minha diretora, se quiser vir para mim aqui, é no bater das asas que se faz um tufão, né? Eu sou muito desse pensamento, assim, você conserta ali, né? Você conserta ali, do lado da tua casa, né? E os nossos 3 cursos, eles têm essa particularidade de desenvolvimento com os profissionais locais. Posteriormente a professora Tati também vai falar em educação física, como ocorre, mas a gente tem essa particularidade, essa necessidade de te mostrar, olha, você não precisa mirar lá na lua, você tem bastante coisa para resolver saindo da porta da tua casa, né? E o nosso profissional de licenciatura em artes visuais, ele é extremamente abastecido de informações para resolver a parte educacional da sua cidade. Por gentileza, vamos voltar ao nosso material. Muito bem, então essas práticas loco-regionais, elas sempre têm essa provocação, né? Eu tenho lá uma disciplina, essa disciplina tem uma determinada prática e essa prática lhe força a pensar na praça, no monumento artístico, sei lá, na estátua, no pintor da tua cidade, no artista popular. Às vezes a gente conversa com estudantes, né? Do curso, que eles falam assim, mas eu moro numa cidadezinha tão pequenininha, não tem nada, como se por cultura a gente tivesse só determinadas pessoas que tivessem, né? Sendo que cultura todo mundo tem, toda a cidade tem, todas as pessoas manifestam de alguma maneira. Então a gente incentiva os nossos estudantes, se não é uma coisa tão difundida, faça você, procura o secretário de cultura da tua cidade, faz uma exposição artística individual ou coletiva, vai atrás dos artesãos, né, que estão, o que eles fazem, o que eles elaboram, sei lá, aqui no litoral paranaense, fazem as rabecas lá, né, aprendem a fazer instrumento, vai ver isso, como é que funciona na prática, e aí a gente tem, né, E se apropriar, né, André, das características que tem naquela região, né? Exatamente. A gente tem uma carga horária de estágio que é extremamente farta para que você conheça mesmo, esteja do lado, né, desses profissionais, vendo o que ele faz. Mas por que você lixa assim a madeira? Mas por que você passa o formão ali assim, daquele outro jeito? E aquele ali? Não, entendeu? Você vai aprender isso dentro do teu curso, né? E o contexto.
né, os diferentes contextos que esse profissional tem também. E você vai descobrir que dentro de artes visuais existem N agentes ali para além do próprio artista, para que a coisa aconteça. Vamos lá no nosso material, já caminhando para o fim dele. Tudo bem, pode passar, por gentileza. Aí, ó, uma dessas manifestações, né? Eu peguei 6 frames aqui para te mostrar isso. Então, você veja, é uma atividade, começando lá no canto superior esquerdo, tá? Que o estudante, ele tinha uma provocação aqui que ele tinha que fazer uma projeção, né? É como se fosse um vídeo projetado num prédio. Então, isso é muito comum dentro das artes visuais, né? Então, você já deve ter visto isso. Geralmente no Natal, algumas cidades têm alguma coisa assim, mas é um tipo de linguagem própria das artes, né? E aqui, ó, o que ele faz? Ele pega uma fotografia de algum lugar da cidade dele e, por meio de edição de imagem, ele faz uma simulação do que ele faria nesse prédio se fosse fazer, de fato, essa projeção no prédio. Lógico que isso envolve equipamentos, custos, tal, então ele faz mais de forma hipotética. Então você veja que caminhando na primeira linha lá em cima, você vê que o prédio ganhou uma camada verde, depois uma camada azul claro, daí ganhou uma bolinha vermelha que transita, desce ali para a linha na parte inferior esquerda e vira branca, depois a bolinha pula, vira um monte de bolinha vermelha e termina ali com aquela que parece uma aspirina branca ali, né? Mas a ideia ali, veja, é singelo, não é nada assim, meu Deus do céu, como a professora Flor falou, né? O sujeito aqui não é para ser um bacharel, aqui é para ele pegar e aprender assim que ele pode levar o estudante para o laboratório de informática da escola dele. Que ele pode levar para aprender que o determinado prédio é o prédio da prefeitura, que teve a história, blá, 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 levou as crianças lá, contextualizou o patrimônio histórico da cidade, pegou a foto, trouxe para dentro, levou lá para o laboratório e deixou as crianças aprender, por exemplo, um aplicativo gratuito, né, de código aberto, por exemplo, que não tem custo algum e poderia ser desenvolvido em qualquer escola, por exemplo, pública, né, de qualquer município, né. Muito bem, pode passar mais um slide, por gentileza? E já finalizando, me permitam, ali ó, a estrutura, então, prática, né, do curso de artes visuais, EAD, né, assim como música, né, mostra, né, que é possível, então, demonstra que é possível promover essa formação estética, crítica, sensível, né, por meio desses ambientes virtuais. Essa integração entre os diferentes componentes práticos assegura uma formação sólida ética, conectada com a diversidade cultural brasileira. E é isso, professora. Mostrando excelente, que professor. EAD tem perna para chegar em muitos lugares, né? Verdade, verdade. Tanto aqui na música, como nas artes, e agora aqui comigo na educação física. Que é tão fantástico o curso, né? Exatamente. Né? Vamos falar um pouquinho de corpo. De corpo, de saúde, de lazer. Saúde é o que interessa. Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Né? Acho que muitos que estão nos assistindo não irão entender a nossa... Exatamente. Mas vocês podem procurar, né, os mais jovens, que a gente tem uma referência aqui, né, a respeito disso. Bom, então vamos falar de educação física, né? Se quiser colocar aí o material, né, nos slides, nós vamos falar sobre educação física e essas características também das práticas corporais, né, nos cursos de licenciatura e de bacharelado. Então, da mesma forma que o professor André colocou, nós temos 2 cursos, né, o bacharelado e licenciatura. Licenciatura voltada para a educação, né, e o bacharelado mais voltado para o treinamento, para o esporte e para a área da saúde, né? Então, nós vamos falar como que nós fazemos a prática. Então, a gente pode... Você que está aí pode pensar assim, bom, eu vou fazer um curso de educação física em EAD, mas né, e o treinamento, e a bola? Né? Como que a gente vai jogar bola? Né? Então, a gente tem, assim como no curso de música e artes visuais, nós também temos prática nos nossos cursos em EAD da educação física. Pode passar para mim, por favor? Vamos começar, então, falando das atividades práticas, assim como nos outros cursos que foram comentados aqui. Nós temos os laboratórios de experimentos práticos interdisciplinares, né, que realmente é uma aula ao vivo e mais prática, né, e o aluno, ele
realiza essas atividades tanto na residência dele, como ele pode ir até o polo para realizar essas atividades no polo também, né? No polo de apoio presencial. Nós temos as atividades síncronas também, que são essas atividades mais voltadas para algumas disciplinas mais teóricas, mas não deixa da gente ter o momento prático também, né? Porque o objetivo nosso é compreender a teoria, mas utilizar esse conhecimento para a nossa atuação prática, né? Para a nossa atuação profissional. E nas práticas locos regionais, nós temos uma pequena diferença dos outros cursos, né? Então, nós temos também as práticas locos regionais, que o aluno vai sozinho e realiza a sua prática, e nós temos também a chamada aula de campo, né? Que são as práticas de algumas disciplinas que o aluno vai até o polo e realiza essas práticas em conjunto com o orientador educacional, né? E aí, mais para frente, eu vou explicar como que essas práticas acontecem, tá? Vamos passar mais um, por favor? Então, eu trouxe aqui um exemplo do nosso laboratório de experimentos práticos interdisciplinares. Então, eu estou ali com o professor Carlos, que me acompanhou nessa aula, que era de Educação Física Adaptada e Inclusão. Então, nós falamos de esportes adaptados, voltados, né, mais para a área do bacharelado, que é o do treinamento, mas também como que essas atividades adaptadas, né, do esporte adaptado, elas podem ser utilizadas dentro do ambiente escolar, né, tanto para a inclusão do aluno que realmente tenha deficiência dentro da aula de educação física, para ele conseguir realizar as atividades da aula de educação física, mas também para os alunos que não possuem nenhuma deficiência conhecerem essas práticas adaptadas, né? Então, a gente trouxe essa aula para que os alunos pudessem conhecer, né, as atividades, os esportes adaptados. Mas nós fazemos de diferentes disciplinas, né, não só dessa. E aí nós temos as técnicas corporais esportivas, nós fazemos também avaliação física e funcional, atividades de expressão corporal, dança e jogos, né, interação com as áreas como da saúde, educação e tecnologia. Então, são todas essas características abordadas dentro dos nossos laboratórios. Então, mais uma vez, nós, professores, fazemos no estúdio e o aluno reproduz essa aula na sua residência ou também nos polos de apoio presenciais, né? Então, vamos voltar ali nossos slides para nós darmos sequência a essa atividade. Vamos passar os slides, por favor? Aí, uma atividade síncrona, né? Essa foi uma atividade voltada para o aluno calouro, em que nós fazemos também, além da gente dar a aula sobre o conteúdo da disciplina que está sendo desenvolvida para os alunos, está sendo oferecida para os alunos calouros, nós também falamos algumas características do curso em EAD, né? Principalmente para esse aluno que está ingressando agora no curso em EAD e possui algumas dúvidas, né, a respeito de como mexer na ferramenta, entrar no ambiente virtual, como acessar as aulas, como postar os trabalhos, né, como são feitas as correções. Então, nós explicamos para eles nessa aula, utilizando o conteúdo de alguma disciplina, como que ele pode adentrar no sistema do EAD e conseguir cursar aí as suas disciplinas, né? Então, dentro das atividades síncronas, nós fazemos a interação em tempo real com o chat, nós fazemos discussão de conteúdos, como o professor André e a professora Florinda colocaram. Nós fazemos tanto a discussão de conteúdos teóricos como os práticos, porque tem muitas dúvidas também, mas como que eu aplico isso lá na prática, né? Então, a gente acaba discutindo tanto os conteúdos teóricos como os práticos. Estudos de caso, resolução dos problemas, orientação sobre as avaliações e projetos e reflexão sobre a prática pedagógica e profissional desses alunos que irão, né, se formar em educação física. Vamos passar para mais um, por favor. Dentro da prática loco-regional, então, nós temos, dentro da educação física, duas possibilidades, né? Então, a prática loco-regional que não possui aula de campo, que se assemelha, né, às práticas loco-regionais, tanto de música como de artes visuais. Então,
procurando valorizar o contexto sociocultural do estudante e a sua região, né? Então, nessas práticas locro-regionais, a gente tem o aluno fazendo observação de projetos esportivos, escolares no seu município, registros de planejamento e execução de atividades físicas em diferentes contextos, com diferentes públicos, experiências de diferentes tipos de avaliação do comportamento motor, como é o caso dessa imagem, né, em que o aluno ele vai, observa uma criança fazendo uma determinada atividade, executando uma determinada habilidade motora, e ele, pelo conteúdo teórico, ele consegue classificar o processo de desenvolvimento, em que fase do desenvolvimento motor essa criança está. E ele consegue fazer isso ali no seu bairro, por exemplo, né? Dentro da sua casa, se tiver filhos, né? Então ele consegue, ou no seu polo, com outros colegas. Então o aluno, além dele conseguir ele ter essa formação do conteúdo teórico, ele consegue identificar, ainda na primeira disciplina, uma das primeiras disciplinas do curso, ele já consegue identificar como ele usa o conteúdo teórico aprendido na prática, né? Então, dentro da disciplina de crescimento e desenvolvimento motor, ele consegue classificar o desenvolvimento motor, a maturação motora de algumas crianças, né? E isso é importante porque ele vai levar isso para a atividade prática dele, para a profissão dele, tá? Vamos retornar ao material. Além disso, ele tem registros reflexivos também sobre a prática docente e profissional, tá? Vamos passar também para a prática loco-regional com aula de campo. Então, o que é essa aula de campo? São momentos presenciais planejados para aprofundar a vivência prática e a integração entre a teoria e a prática dos nossos alunos, né? Elas ocorrem nos polos de apoio presenciais e em instituições parceiras para observação e intervenção supervisionada pelo orientador educacional. Então, por exemplo, o polo não possui academia, né, não tem um espaço com uma quadra, então são feitas parcerias com esses espaços para que os nossos alunos possam realmente vivenciar aquele contexto prático, profissional, onde ele irá atuar futuramente. Tá? Então, academias, para ele fazer a parte de musculação, as aulas de atividades aquáticas, né? Centros esportivos, para que ele possa fazer as atividades esportivas, né? As práticas de esportes, entre outros ambientes relacionados também à área da saúde e da educação. Tá? Vamos passar, por favor? E como que isso é elaborado, né? Então, nós temos algumas gravações em relação às práticas, a aula de campo, onde nós, professores, explicamos, né, damos algumas orientações a respeito do conteúdo da disciplina e como esse conteúdo pode ser desenvolvido na prática, para que o orientador educacional lá no polo possa fazer essa vivência com os alunos. Tá? Então, na etapa, a gente tem algumas etapas nessa aula de campo. A etapa 1 é a sensibilização e introdução dos conteúdos. Então, no polo de apoio presencial, por meio do orientador educacional de educação física, né, um profissional de educação física, ele entrará em contato com o aluno e vai até o polo para ter a participação nessa primeira etapa da aula de campo, onde ele vai vivenciar essa disciplina que foi gravada em estúdio, né? Na etapa 2, que é a pesquisa, elaboração das atividades e o feedback, essa etapa é um momento em que o aluno vai planejar e vai desenvolver as suas atividades práticas a partir da experiência que ele teve, né? E vai desenvolver um conteúdo para que futuramente ele, né, na próxima etapa, na etapa 3, ele possa aplicar essa atividade nos colegas, tá? E aí nós vamos ter aqui a etapa 3, passando para o próximo slide. Então, nessa etapa 3 da aula de campo, aqui o exemplo da disciplina de Educação Física Adaptada, ele vai ter um grupo de trabalho em que ele deverá criar uma atividade, né, desenvolver uma atividade planejada, com as normas, né, definidas, de acordo com o conteúdo que foi passado para ele, e ele vai aplicar, ele vai escolher, né, um desses temas, né, dentro que a gente oferece para ele essa possibilidade da escolha de alguns temas,
E a partir desse tema, ele vai planejar a sua atividade e vai aplicar essa atividade nos colegas ali naquela aula de campo, né? A partir disso, e aí nós vamos passar para o próximo slide, a partir dessa aplicação, ele vai, então, ali nós podemos ver, né, à direita, que está tendo uma aplicação dessa aula de Educação Física Adaptada. Ele escolheu o tema ali de voleibol sentado e ele vai aplicar uma atividade voltada para o voleibol sentado, né? Então, ele aplicou essa atividade, ele registrou essa atividade sendo realizada por ele, ele vai descrever o que ele utilizou para aplicar essa atividade e vai enviar, vai postar esse material, né, essa ficha-resposta no AVA da disciplina, para que nós, professores, possamos corrigir, né, e dar uma devolutiva a respeito da atividade que ele realizou, que ele aplicou, né? Então, assim como nos outros 2 cursos, essa é uma atividade que vale nota, né? Então, além das provas, das avaliações teóricas, os nossos alunos também têm essas avaliações práticas, mesmo porque o nosso curso, né, envolve prática, né? Então, essa é a aula de campo. Então, para você que está iniciando no curso de Educação Física ou que está desejando, né, cursar a Educação Física, dá para observar que nós temos, sim, né, conteúdo teórico muito bom, mas nós conseguimos fazer essa relação do conteúdo teórico com a prática que vai ser aplicada futuramente no mercado de trabalho. E flexível ainda, né, professora? Totalmente Porque flexível. Eu ainda posso escolher qual é o esporte que eu quero aprender mais, digamos assim. Exatamente. E dentro dessas possibilidades, por exemplo, eu escolhi um tipo, você escolheu outro e a Flor escolheu outro. Então, naquela aula, nós temos a vivência de mais de uma possibilidade de atividade. Completo. Exatamente. Que precisa, né, professora? Sem a vivência, sem essa experimentação, não tem como ir para o mercado de trabalho. Exatamente. Às vezes a nossa realidade no dia a dia, às vezes a gente recebe tutoria de aluno reclamando, né? Ah, mas eu paguei um curso à distância, a gente tem que ir fazer o trabalho, tem que ir presencial, não sei na onde. Gente, o curso é à distância, mas você precisa se organizar, porque tem que ter prática. Você não quer ir para o mercado de trabalho? Você não quer atuar? Para atuar... E aprende ali, né, prof? Aprende ali. Exatamente, aprende colocando ali. A mão na massa. Eu não aprendo a fazer arroz lendo livro de receita. Tem que mexer na panela. Acorda, tem que menina. mexer o doce, Tem que mexer o doce. Tem que mexer o doce. Senão empelota. Exatamente. É isso, gente. Eu espero que vocês, né, você que está nos assistindo tenha gostado, né, dessa experiência prática. E que tenha conhecido um pouco a respeito dos nossos 3 cursos, né? Artes Visuais, Educação Física e Música, né? Como que nós conseguimos fazer essa integração entre o conteúdo teórico e a prática dos nossos cursos. Tem muito profissionalismo e muito amor envolvido também. Exatamente. Com certeza. Muito bem. É isso? É isso aí, professora. Até a próxima. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.